Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao podcast Seja Vitória. Esse é o podcast oficial do Instituto Mark, transformando vidas para Cristo. Sou o Thiago Marques, fundador e CEO do Instituto Mark. Esse é o episódio que vai abrir uma série de conteúdos que vão ser entregues para vocês semanalmente. Toda quinta-feira teremos no ar um novo episódio com o tema Transformação. Seja Vitória é o nosso podcast. Acompanhe, siga, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, quero agradecer a melhor escola de negócios do Centro-Oeste, a Unialfa. Estamos fazendo essa gravação dos estúdios de rádio da Unialfa. Se você quiser conhecer mais da Unialfa, acesse unialfa.com.br e invista em sua carreira profissional. No primeiro tema da série Transformação, vamos começar falando de dúvida. Nesse momento, nós nos deparamos numa situação ao qual nós colocamos, desde o início da criação do homem, ao qual nos deparamos com a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 3, aonde nós observamos ali uma conversa. Após Deus criar o homem e a mulher, a serpente começa então a conversar e a falar com a Eva. E é nesse momento que eu quero chamar a sua atenção para esse sentido, ao que eu quero dizer para você agora. Preste muita atenção. No momento da conversa que a serpente chega e se aproxima de Eva, Eva tinha algo dentro dela, algo que são as suas experiências. Ela todo dia via Deus, todo dia ela tinha uma conversa com Deus. E as nossas experiências do dia a dia nos levam a criar as nossas crenças, que é o que nos motiva a viver, é o que nos motiva a acreditar, é o que nos motiva a fazer aquilo que nós desejamos, ou até então que não desejamos. E naquele momento, Eva tinha uma construção de experiências, que era aquilo que Deus falou. Deus falou para Eva, Eva, nesse exato momento, eu quero dizer que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas você não pode tocar e nem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ela tinha a sua experiência. Só que naquele momento a serpente, sagaz como ela é, ela começou então a dialogar com Eva. E naquele momento ela disse para a mulher, no verso 4 do capítulo 3, disse assim, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Por quê que ela disse isso? Porque Deus tinha falado para Eva que se ela tocasse, se ela comesse do fruto daquela árvore, ela ia morrer. E aqui eu quero chamar muito a sua atenção. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Quando a serpente afirmou que ela não morreria, gerou dentro dela um pensamento. Porque ela tinha uma experiência de algo que Deus tinha falado para ela, que ela morreria. No momento que gerou esse conflito de pensamentos, gerou a dúvida. E aqui é que eu quero que você entenda, que no verso 5, quando a serpente continua a falar, diz para ela, porque Deus sabe que no dia em que você comer, se abrirão vossos olhos. E aí disse algo que impactou o pensamento dela, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Naquele momento, imagino eu, Eva, naquele instante, começa então a ter vários pensamentos, gerando várias dúvidas, porque ela conhecia Deus. Naquele momento, então, a dúvida começa a consumir Eva, ao ponto dela fazer o que ela fez. E nesse momento agora eu quero chamar muito a sua atenção, porque quando nos deparamos no dia a dia com as nossas dificuldades, quando nós deparamos no dia a dia com as nossas lutas, com aquela algo a mais que vem para nos atrapalhar, às vezes pessoas dizendo para você que você não vai conseguir, dizendo para você que você não vai dar conta, que você não tem jeito, que não tem solução, e acaba que essas palavras, essas afirmações começam a gerar pensamentos, e esses pensamentos começam a gerar dúvidas na sua cabeça, na sua mente, ao ponto de fazer você ter ações, ter comportamentos, e esses comportamentos te atrapalhar no dia a dia. Então preste muita atenção no que eu vou dizer agora. No momento que a serpente afirmou aquilo para Eva, gerou o pensamento e a dúvida, que gerou num comportamento dela. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Quantas vezes essas pessoas falaram isso para você? Quantas vezes o dia a dia, as dores, as dificuldades,
Você olhou para você mesmo e disse, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho jeito? Porque são tantos problemas, tantas lutas, que você começa então a ter dúvida. Você então começa a gerar dentro de você várias dúvidas, até da sua capacidade. Mas nesse momento eu quero te ensinar algo. Para que isso seja eliminado, você tem que quebrar o padrão. E como eu vou quebrar esse padrão? Você tem que desfocar daquilo que você está fazendo, porque no momento que você começa a focar em cima daquela dúvida sua, e se está fazendo sentido para você, eu quero que você continue aqui, prestando atenção. Porque no momento que você foca na situação que você está passando, começa então a você observar que você fica para baixo, você começa a olhar para baixo, o seu corpo começa a ter características de uma pessoa que está pensando negativo, e você precisa quebrar o padrão. E você vai quebrar o padrão, desviando esse pensamento, para que ele não faça mais mal para você. Desviando então a atenção. Se for aquela pessoa que falou que você não vai dar conta, que você não consegue, então nesse exato momento agora você vai quebrar o padrão. Você então, naquele momento que agora eu trago a memória, quando Pedro estava naquele barco, naquela tormenta, eles e seus discípulos que estavam ali, os discípulos de Jesus, eles olharam e viram Jesus vindo sobre as águas. E aí o que é interessante é que Pedro se dispôs, vou repetir para você, ele se dispôs a se levantar e querer andar sobre as águas. E naquele momento que ele começou então a andar sobre as águas, começou então a ter algo, uma experiência nova na vida dele. E começou então as ondas se debater, os ventos, e começou então a gerar dúvida na cabeça, na mente de Pedro. E Pedro então começou a pensar, será que eu consigo? Será que eu dou conta? E aí o que ele fez? Ele tirou o foco de Jesus. Hoje eu quero chamar a sua atenção. Se você escutou algo que te machucou, se você escutou algo que está te destruindo por dentro, se as lutas, as dificuldades, os problemas estão te consumindo, ao ponto de você ter dúvida dizendo que não vai vencer, que não vai conseguir, que não dá conta, que não vai dar certo. Eu quero dizer para você que essas ondas, elas estão indo ao seu encontro, esses ventos, e está tirando você do foco. E você tem que quebrar o padrão. E eu quero dizer para você que o padrão que você vai ter novo hoje é Jesus. E Ele está aí do teu lado, nesse exato momento, com as mãos estendidas, como Ele fez com Pedro. E Ele disse para Pedro, vem, e segurou na mão dele. E Pedro começou então a não afundar mais. Eu te convido agora, porque o leão vai marcar você agora. E algo novo vai acontecer na sua vida. Porque não tem palavras, não tem sentimentos, não tem nada que possa ir contra você. Porque o leão está marcando você agora. Nesse exato momento, Jesus está aí do teu lado. E o que é mais interessante de tudo isso é que lá em Mateus, no capítulo 11, no verso de número 28, Jesus disse, Ele não disse para você ficar aí afundando. Ele disse para você, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você consegue. Você é a vitória. E nesse exato momento, seja a vitória. Porque eu vou te dar uma grande notícia. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está lá à destra do papai. E dizendo para o papai, tá vendo? Ela conseguiu. Ele venceu. Quero dizer para você, Ele acredita em você. Ele acredita e torce por você. Então nesse exato momento quebra o padrão. Não deixe que a dúvida te leve para aquele lugar que você não quer. Não deixe que a dúvida te consuma ao ponto de te destruir. Porque Ele está aí com você. Jesus, nesse exato momento, estende a mão para você. E todas aquelas palavras, tudo aquilo que foi jogado, lançado contra você, todas as palavras torpes,
elas hoje são quebradas em nome de Jesus, porque Ele está aí com você. Sinta a presença dEle, porque nesse exato momento que você quebrar esse padrão, que você começar a pensar, que você continuar a pensando e o seu corpo começar a reagir a esse pensamento, a essa dúvida, lembre-se, Jesus está aí. Quebra o padrão, olhe para Ele e deixe Ele mudar a sua história. E nesse momento que Ele mudar, porque Ele vai mudar a sua história, você então vai sentir que algo novo estará acontecendo e vai acontecer, e está acontecendo na sua vida. Por isso, nesse momento, deixe o leão marcar você. Seja vitória. Que Deus abençoe você. Nós estamos agora encerrando o nosso primeiro episódio do podcast Seja Vitória. Mais uma vez, quero agradecer à Unialfa. Se você quiser conhecer mais sobre a melhor escola de negócios do Centro-Oeste, acesse unialfa.com.br. E espero vocês na próxima semana. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus.